Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Obrigado, Pedro, por contemplar. Obrigado, Estela. Já fez a nossa oração inicial. E nessa oração do Pedro, a gente lembra que Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos. Então, por algum propósito, Ele nos une nessa reunião. Já fizemos a nossa oração da nossa maneira. E eu queria pedir para as pessoas que nos assistem, inclusive os colegas da sala, para entender, né, a palestra do nosso colega e membro da comunidade Falei Professor, o Júnior, porque ele vai falar da realidade de São Paulo. E muitas vezes a gente, como me disseram hoje, né, não leva a mal eu dizer isso ao vivo, que me disse, eu não vou preservar o nome, tá? Por que nivelar por baixo e ver outros estados para... Por que não começar pelo Rio Grande do Sul? Na verdade, o Rio Grande do Sul vai falar no seu dia, mas eu acho que todos os estados e todos os lugares têm suas realidades, suas características. Quem tem que abrir a mente somos nós e parar com esse bairrismo, né, como aconteceu com algumas propostas da Marcileia, por exemplo, né, não querendo criticar ninguém, cada um sabe onde aperta o seu calo, né, mas medo de concorrer com os campeões do Nacional para disputar uma classificatória parece tão estranho para mim, né? Mas isso é o que eu penso. Então, só queria que vocês abrissem a mente, porque muitas vezes numa pequena diferença está a solução para o nosso problema, desde que a gente saiba entender essa diferença. Muito obrigado, Júnior. Não vou falar o teu currículo, porque senão eu vou ficar toda a reunião falando a respeito, mas ele é o diretor artístico de São Paulo, tá? Do MTG de São Paulo, e hoje vai nos contemplar com uma aula sobre o sistema de avaliação e sobre a realidade daquele MTG, porque ele é um batalhador não de agora, é um batalhador de muitos anos. Só para aqueles que gostam e vivem dentro da Caixa, ele também já contribuiu com o Rio Grande do Sul como avaliador em um Enarte. Lembro bem disso. Então, Júnior, a sala é sua, somos todos aprendizes. Boa noite, Tony, boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo também no YouTube, né? É um grande prazer, uma grande responsabilidade aí, né? Agradecemos aí. Mas é muito legal contar a nossa história aqui de São Paulo, né? Um MTG que ele podemos considerar assim, não o menor das nossas federações, mas assim um dos que tem uma realidade mais difícil, né? No âmbito da tradição gaúcha, né? Eu costumo falar sempre aí que nós temos uma dificuldade muito grande aqui em São Paulo, que ela é primeiramente cultural e histórica, né? O povo paulista aqui, após a Revolução de 32, é cético e demora a acreditar e a aceitar os costumes gaúchos e as nossas tradições devido aos problemas históricos e culturais, né? Que não precisamos vir à tona nesse momento, mas pós-revolução todos sabem o que aconteceu e qual que é a história que ficou. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, né?
trabalhar aqui no nosso estado. Eu posso dizer, para quem não me conhece, eu sou paulistano, eu sou nascido na capital de São Paulo, né? Sou filho de pai gaúcho, de Aratiba, né? E tive contato com a dança tradicional por volta de 1990, 89 e 90. E comecei aí a ter contato com a avaliação em 99, né, quando fui convidado para avaliar um FEPART no Paraná. Naquele momento era a estreia da planilha do Paraná, eles tinham feito uma planilha própria, né, e eu fui trabalhar lá a convite do diretor artístico daquele estado, e daí por diante me apaixonei ainda mais pela dança do que já era, e não parei mais de estudar e me entreguei. Assim como o Tony falou, avaliei a NARTE em 2004 e 2007, o Nacional em 2003, né? Então sou meio velhinho, né? Mas vamos lá. O MTG de São Paulo, né, ao que iniciamos hoje, ele tem uma história assim, para a parte da dança tradicional, vamos falar dentro do nosso assunto, né, da nossa reunião, que ela iniciou ali em 1980 e 1990, não, 98, perdão, que foi o primeiro festival, onde conseguimos nos juntar aqui após algumas entidades e formar o MTG. O MTG de São Paulo ele foi formado em 1996 e depois aí de uns 3 anos, em 98, a gente realizou o nosso primeiro estadual aqui na cidade de Budas Artes. Né? E no início, tudo era muito cru, tudo era muito chucro. Né? A gente, primeiro, aprendia a dançar por cópia, né, das fitas VHS do Fegarte, na época. Né, não tínhamos nenhum professor para trazer para São Paulo, não tínhamos como pagar e nem o conhecimento necessário para isso. Então a gente conseguia as fitas VHS do Fegarte de Farroupilha dos anos anteriores e preparava o grupo, dava uma copiada e vamos trabalhar. E assim foi durante uns 2 anos, né, até que começou a aparecer aqui, radicados em São Paulo já, alguns gaúchos que tinham contato com a dança, que já tinham participado do Fegarte, que já tinham algum conhecimento e começaram a ajudar as entidades. Né? Esse primeiro festival, na parte de avaliação, como foi avaliado, ele foi avaliado por pessoas não ligadas à dança tradicional. Foi avaliado por pessoas ligadas ao departamento cultural. Na época, eu me lembro bem, era um coordenador da 7ª região tradicionalista, a 5ª região tradicionalista, perdão, aí de Santa Cruz do Sul, mais alguns amigos dele, e esses amigos dele eram preparadores de prendas e peões para concurso de prenda e peão do MTG do Rio Grande do Sul. Né? Então, esses foram os primeiros avaliadores que vieram a São Paulo avaliar. Né? Na época, as planilhas 100% descritivas, né? Ela tinha lá quanto que valia o quesito, interpretação lá na época era 3, né? Tinha a correção coreográfica 2, harmonia 1 e execução coreográfica mais um ponto. Tinha execução na época ainda, né? E 100% descritivos. E assim foi o primeiro festival. O segundo, que foi no ano subsequente, ele foi avaliado já por uma comissão já ligada à dança, uma comissão de Curitiba, composta aí por membros do CTG 20 de Setembro e do Querência Santa Mônica. Né? Nesse ano de 99, a gente trabalhou com esse pessoal aqui e devido a esse trabalho também, que eu fui depois fazer uma contrapartida em avaliar o FEPART também nesse mesmo ano. Mas ali foi o primeiro contato de avaliação com pessoas que realmente tinham contato com dança tradicional. E assim começou o nosso entendimento que nós precisávamos melhorar mais ainda, devido às notas que a gente começou a perceber e a ajuda que eles nos deram na época. Isso, dando sequência em 2000, a gente já começou daí a trazer uma comissão mista, convidado, de amigos e de conhecidos já do MTG do Rio Grande do Sul, já trazer pessoas do Rio Grande do Sul, mas não oficialmente através do MTG. Os MTGs ainda não se conversavam. A gente conhecia, eu comecei a frequentar o Enarte e o Fegarte a partir que ele passou para Santa Cruz em 97, e dali a gente foi fazendo amizade com as pessoas e conhecendo o pessoal e foi trazendo na avaliação. Em São Paulo começou assim, as planilhas descritivas, 100% ao que se entendia do Manual Azul, do Paixão, que era o Manual de Danças Tradicionais, e
e com comissões mistas, com comissões de amigos, que podiam ajudar. Na época, mais do que hoje, o problema financeiro era muito difícil aqui para São Paulo, para a questão da tradição gaúcha, né? Até hoje, os nossos festivais são bancados 100% pelo CTG organizador, né? E pelo MTG, que ajuda. Né? Nós não temos como aprovar projeto cultural, lei, já devido ao que eu falei no começo. Né? Nós temos aqui em São Paulo um problema cultural aí, né, com o gaúcho, com o rio-grandense, e isso dificulta um pouco as ações a nível estadual. Né? E a nível nacional sempre foi muito difícil, todos sabem, né? Então, a questão financeira nos proibia disso. Mas, né, então era muito difícil, os grupos eram muito chucros, mas a gente foi se aprimorando. Né? Eu mesmo, desde que me apaixonei pela dança, e mais alguns companheiros aqui, a gente começou a estudar e ir para o Rio Grande do Sul. O Tony deve lembrar, no começo, né, em 2003, quando eu fui avaliar o FENARTE em Sorriso, né, que eu cheguei, foi quando eu conheci o Tony quando eu cheguei lá na terra da Marcileia, né, eu cheguei lá assim, sem conhecer nada, e isso eu falo com grande prazer, né, que o Tony, o Pedro Darcy, o Mauro Gimenez me receberam ali com os braços abertos e me encaminharam e me ensinaram muita coisa que eu aprendi nesse meio termo. E de lá para cá, daí a gente começou a ter uma vontade de aprender cada vez mais, né? E assim fomos tentando melhorar as avaliações de dança. Ao mesmo tempo que os grupos começavam, os CTGs começavam a investir um pouquinho mais, a ter mais gente, a pensar já num festival, a gente começou a tentar aprimorar as comissões técnicas, né? E a partir aí de 2004, que foi um festival que nós fizemos em Santa Cruz do Rio Pardo, aí a gente começou a trazer a comissão técnica do MTG do Rio Grande do Sul. Na época era encabeçada pelo Tony e pelo Mauro, depois pelo Tony e pelo Guilherme, e a gente começou a trazer a comissão direto do MTG do Rio Grande do Sul para avaliar as danças e também as outras modalidades do nosso festival. Então, só para terminar o breve histórico, né, isso foi até 2010, né, trabalhando com a comissão do MTG do Rio Grande do Sul. Em 2010, por uma opção do MTG local aqui, se trouxe mais uma vez uma comissão mista, né, de pessoas fora, né, da responsabilidade técnica, vamos dizer assim, da comissão do MTG, né? E aí depois deu alguns problemas, né? Como podemos imaginar. E aí, a partir de 2010, então 2012 em diante, a gente fincou o garrão com a CBTG. E hoje, desde 2012 para cá, né, já vai para 1, 2, 3, 4, vai para o 5º festival, sobre a tutela e a responsabilidade oficial da direção artística da CBTG, né, que a gente mantém aqui no nosso estado. Então, para que todos entendam, o nosso estado, o festival é de 2 em 2 anos, né? Ele era anual em 98, 99 e 2000. Né? Os CTGs, na época, sentiam que o investimento financeiro era muito alto e entraram com uma representação na convenção aqui no ano 2000 e alteraram a periodicidade para de 2 em 2 anos. O que nós podemos tirar nesse meio termo? Né? De lá para cá, as danças foram evoluindo conforme evoluíam no Enarte, no Rio Grande do Sul. Né? E a partir de 2012 para cá, no FENARTE da CBTG. Então nós temos 2 períodos meio que distintos, mas ao mesmo tempo que caminham juntos, né? Pois a CBTG também ela usa a linha do Enarte nas danças, né? Nas danças tradicionais, e a gente tem essa avaliação nesse sentido no momento. Né? É uma questão. São Paulo, né, hoje é um movimento ainda pequeno, né? Temos ainda CTGs, poucos CTGs com conhecimento em dança tradicional forte, né? Muitas vezes os patrões investem na invernada, nos seus grupos, e não tem um instrutor, um professor, um coordenador que tenha um pouco de experiência para dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de conhecimento técnico, vamos dizer assim, né, aos grupos. E isso acontece devidamente à questão financeira. Né?
O que nós temos aqui em São Paulo, acontece muito por aí, entra uma pessoa no CTG e simplesmente diz que conhece, que entende, que sabe, o patrão acredita, a invernada acredita e vão todos nesse sentido, né? E aí, quando chega no festival, nós temos o choque, né, com as planilhas, o choque com o conhecimento, e isso trazia muito problema para a gente. De 2012 para cá, após a entrada, na verdade de 2006 para cá, né, já no segundo ano da comissão do MTG do Rio Grande do Sul, a gente começou a trabalhar com um painel técnico aqui em São Paulo, quando dava. Então tinha ano que tinha ano que não tinha, mas a gente trazia sempre que possível o painel técnico para poder orientar, né, os critérios de avaliação. Isso melhorou um pouco, né, ajudou bastante a gente, né, mas o que acarreta principalmente o problema nosso, é um problema que nós criamos aqui para a gente, foi a falta de atividade, né, que nós tínhamos até 2014. Pois o festival acontecia de 2 em 2 anos, a gente não tem rodeios, a gente não tem festivais particulares, não tem encontros, né? O rodeio mais perto aqui é no Paraná, são os do estado do Paraná. Por algumas ocasiões eu levei o grupo que eu trabalho lá, o Lanceiros, para participar, mas foi única e exclusivamente essas oportunidades que foram fora. Os outros CTGs sempre ficaram restritos aqui e nunca tiveram esse contato externo e cada vez mais foram parando. A verdade é bem clara, né? Foi diminuindo cada vez mais, né? E chegou 2014, a gente ter no Festival Estadual aqui em São Paulo 3 grupos somente participando. Nós tínhamos um grupo juvenil, um veterano e um adulto. Então foi uma situação que aí a gente viu que a necessidade era grande para a mudança, né? E essa mudança ela veio com uma troca radical do regulamento, né? Porque a gente tinha uma reclamação das entidades que os critérios de avaliação eram muito pesados para a realidade do nosso estado. A verdade é essa. A reclamação veio assim na convenção e no congresso, e a gente argumentou dizendo que eu não teria ou não poderia trocar, nem poderíamos no estado trocar, né? Nessa época eu não era diretor artístico, mas não poderíamos trocar os critérios de avaliação, já visto que eles são classificatórios para o FENARTE, para o nacional. E o grupo que passar aqui, ele vai ter a mesma avaliação, ou até pior, no nacional, né? Então, criou-se um impasse, né? As entidades começaram a parar, perdeu o interesse, né? Já somos poucos aqui, né? A realidade nossa é bem difícil mesmo. E aí a gente chegou no limite que ou a gente mudava, né? Ou a gente ia parar. Realmente nós não íamos ter mais um festival artístico. Nós chegamos esse ano de 2014 a ter 3 grupos e ter no total de participantes, contando os integrantes do grupo, né, pouco mais de 110, 120 pessoas participando do festival estadual inteiro. Então foi uma realidade bem brava. E aí nós mudamos. Eu assumi novamente a direção e a gente foi trabalhar, foi estudar, foi sentar e foi pensar em regulamento, né? E só para complementar essa parte histórica da realidade do MTG de São Paulo aqui, a gente mudou o regulamento inteiro, né? Nós falamos, nós vamos facilitar, nós vamos ajudar as entidades, nós vamos facilitar a participação, né? E nós vamos se encontrar mais vezes, né? Então nós criamos um circuito de mostra cultural, né? Que são o circuito, ele tem 4 etapas, na verdade, são 3 etapas de mostra sem competição e a etapa final, que é o festival estadual. Eles acontecem 1 por semestre, né, sendo esse formato de mostra, as entidades se encontram em um dia só, então você vem mesmo quilômetro, nós temos CTGs aqui com 500 quilômetros de distância um do outro, né, e mesmo assim eles vêm, passam o dia junto, ou às vezes até dormem, né, se acampam, uma coisa assim, mas a ideia da mostra foi, primeiro, paramentar os instrutores, os patrões, os integrantes dos CTGs, né, com material educativo, para que eles pudessem ter um pouco mais de conhecimento e pudessem entender, principalmente, a forma de avaliação do festival, que era o grande entrave que criava, parecia um choque cultural entre o MTG e as entidades, na verdade era a avaliação, né, e eles não entendiam.
o porquê que precisa vir avaliadores e fazer tudo isso, por que a gente não podia pegar um maestro aqui e botar para julgar a música, né, sendo que ele tem um conhecimento de uma música erudita, mas por que ele não pode julgar a música? Se nós temos um professor de dança aqui em São Paulo, por que não pode julgar a dança gaúcha? Então, até fazer esse trabalho de educação, a gente começou nas mostras, que na parte da manhã é palestra e oficina e workshop, e à tarde apresentações artísticas sem competição, simplesmente de cunho cultural e de integração. E isso se faz uma por semestre e a entidade tem que participar das mostras para poder competir no festival. No primeira etapa do circuito, que foi para 2016, o final que foi o festival, a gente dobrou a participação, já de 3 grupos pulou para 6, e para mais de 200 participantes. E na segunda etapa, que foi agora em 2018, nós tivemos 9 grupos participantes e nós tivemos mais de 300 pessoas já participando no festival. Isso ajudou a trazer mais entidades. Nós tínhamos 5 entidades participando ativamente da artística. Hoje nós temos 10, dobrou a quantidade de entidades. Algumas retomaram as atividades com dança e outros grupos de dança, que tem bastante em São Paulo, grupos de dança folclórica gaúcha. O pessoal se autodetermina assim, eles criam um grupo de dança de salão e aí automaticamente começam a dançar dança de invernada e não é uma entidade, não tem um estatuto. E a gente conseguiu trazer esses grupos, fazer a se tornarem uma entidade de direito, se filiar ao MTG, municiar eles com essas informações, com as planilhas, com workshops sobre as danças, sobre os critérios de avaliação, e aí eles começaram a entender melhor o festival. E os CTGs, baseado nisso, começaram a investir mais. Eles entenderam que não adiantava você ter um material humano vasto se não tivesse um comando, e não adiantava você ter um comando bom sem ter um material humano com qualidade. E isso ajudou bastante o nosso estado. A gente conseguiu melhorar bastante. E hoje, graças a Deus, nós estamos de volta. Eu posso dizer, estamos de volta à época de auge do MTG de São Paulo na parte artística, que foi por volta de 2005 até 2008, 2009, por aí. E essa parte histórica aí, a gente, um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa realidade, aqui do MTG de São Paulo, das entidades, E nessa alteração do regulamento, os CTGs também nos solicitaram bastante que a gente facilitasse, pois eles tinham problemas para ensaiar, para reunir, para se preparar, então nós precisaríamos facilitar a participação. A proposta inicial era que fosse tudo escolhido, que fosse tudo, cada um escolhia as suas danças, cada um escolhia as suas músicas nos individuais, as suas poesias, e assim nós fôssemos para o festival. E também com questão a número de pares, pois São Paulo tem uma dificuldade grande para a gente arrebanhar dançarinos e participantes. Um exemplo prático aqui eu dou pelo meu próprio grupo aqui. Eu tenho pessoas dançando no grupo desde 2000, quando se iniciou o grupo adulto, e até hoje estão no grupo adulto. Porque falta gente, porque eu não tenho uma veterana para que possa subir gente e montar uma veterana inteira, e nós não temos uma reposição com mirim juvenil, porque é muito difícil você manter uma mirim, uma juvenil dentro do estado de São Paulo. Porque quando ele é mirim, ele fica lá por obrigação ou porque gosta, tudo, e daqui a pouco ele virou juvenil e começa a virar adolescente e mudam-se as preferências, e aqui por nós termos uma vasta competição cultural e competição de informações de todas as etnias, vamos dizer assim, de todas as culturas, entre aspas, ou não, acaba dificultando. E se você tem uma juvenil, quando eles entram numa idade de faculdade, uma idade mais avançada, se perdem também, e aí é muito difícil retomar, a não ser que seja um caminho que eles estejam próximos, que criam um grupo muito forte, que nem algumas entidades têm aqui, mas que mantém isso há muito tempo. Então o grupo vai ficando velho, ou não, e você não tem uma reposição, vamos dizer assim. E também pela dificuldade, porque quem entra para dançar no CTG, ele entra cru.
Por exemplo, entrou uma pessoa hoje na entidade porque gostou, porque viu uma apresentação, porque viu um show. Quantas vezes você dançou na vida? Nunca. Né? Ele nunca não teve uma mirim, não teve uma juvenil. Né? Então, todo mundo que entra numa invernada de São Paulo, ele entra do zero. Né? São muito pouco, mas muito pouco mesmo, aqueles que foram juvenil e dançaram ou tiveram contato dentro do CTG com essa categoria. A maioria vem de fora e exatamente cru. Então, aí as entidades começaram a pedir para a gente facilitar. E a gente incluiu no regulamento também uma forma de permitir isso, né, sem que alterasse o sistema de avaliação. Porque qual que era a minha preocupação na época? Eu permito isso, e aí eu tenho uma avaliação de um grupo com 4 pares, de um grupo com 8 pares, né, que vai ser complicada de eu falar para o avaliador que ele tem que avaliar da mesma forma. Né? Principalmente pelo quantitativo na sala, pela forma de trabalho, né? Todos vocês sabem, todos avaliação de dança sabem o que eu estou querendo dizer. Então a gente criou, né, um sistema que se pudesse premiar e não punir. Então, em vez de punir a pessoa porque ela não tem o número de casais certo, nós vamos permitir que ele dance. Só que nós vamos premiar quem tem o número de casais maior. E mesma coisa com a quantidade de danças. Ah, mas eu não tenho como ensaiar as 15, 18 danças, né, que são 25, mas como tem um revezamento de blocos, acabava ficando 16, 17 danças a cada festival. É muito difícil eu ensaiar 16, 17 danças. Tá ok. Tu pode ensaiar só 6. Só que eu não vou punir porque ele só foi com 6 danças, não. Eu vou premiar quem for com mais. Né? Então, compartilha daqui ou daí, Tony? Pode compartilhar, tá aberto para compartilhar. Tá, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou só mostrar aqui um pouquinho dessa minha parte aqui da tela. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Aí. Você está aparecendo aí? Sim, tá tranquilo. Tá. Então aqui, ó, numa parte do nosso regulamento, a gente incluiu a seguinte questão. Na parte das danças, a gente colocou mirim, veterano e xiru, são apresentadas 3 danças de livre escolha, então a gente abriu bem para mirim, veterano e xiru, para que elas escolhessem suas próprias danças, uma de cada urna. Né? Nossas urnas, elas são divididas por dança de roda, fila e independente. Né? Então, de qualquer forma, todos os grupos dançam uma dança de cada estilo, uma de roda, uma de fila, uma independente. E na juvenil e na adulta, são 3 danças sorteadas e a gente criou, né, 4 opções de sorteios para os grupos poderem ensaiar. Né? A gente reduziu para 6 danças, sendo no mínimo uma de cada urna. Né? Ele não tem acréscimo na sua pontuação. Né? Se o cara levar 9 danças, também sendo uma de cada urna no mínimo, ou seja, ele pode escolher uma de roda, uma independente e pode colocar as outras 7 de fila, sem problema nenhum. Tá? Ele também tem uma premiação daí um pouquinho mais de 0,05. Com 12 danças, sendo 2 daí de cada urna, ele aumenta para 0,10 e todas as danças do ano, que são em torno de 16 ou 17, dependendo do ano, ele ganha mais 0,15. Isso nós fizemos para que forma? Por exemplo, a avaliação do grupo que levar 6 danças ou do grupo que levar todas as danças, ela é igual. O grupo que levar 6 danças para o sorteio pode ter a nota maior do que o grupo que levou as 12. Ele pode ganhar o festival. Só que o grupo que levou as 12 danças para o sorteio, ele arriscou mais e ele trabalhou mais. Então ele se esforçou, ele teve mais tempo de ensaio, ele teve uma preparação maior. Então a gente acrescenta na nota final dele 0,15. Depois da média das danças. Nós temos 2 notas. Então nós temos a média das danças tradicionais, né, que qualquer composição de dança que o grupo for, ele pode ganhar se trabalhar bem trabalhado. Entendeu? Sem problema nenhum. Só que aquele que trabalhou mais ganha 0,15. Aí você fala, mas 0,15 é muita nota. Né? A probabilidade de quem levar as 12 danças ganhar é muito maior. Sim,
exatamente porque ele trabalhou mais, né? Só que, se ele for muito pior que o grupo que levou 6 danças, o 0,15 pode não salvar ele, né? Como já aconteceu com alguma modalidade, não com as danças tradicionais, mas aconteceu com outras modalidades. Que isso nós temos nas danças, também nós temos para os individuais. Por exemplo, um veterano, o adulto e o juvenil de uma declamação, ele pode levar 1, 2 ou 3 poesias, cada uma dá uma pontuação a mais para ele também. Tá? Mas se atendendo na dança, então, essa foi uma forma que nós encontramos de manter os critérios de avaliação idênticos para qualquer grupo, né? E dar uma premiação por trabalho a mais, fazendo com que os grupos que ensaiam mais tenham um pouquinho mais de reconhecimento na nota final. E na quantidade de pares, que era uma outra preocupação grande, né, até se queria se formar aqui em São Paulo, nós temos 9 grupos dançando, vamos imaginar. Eu não tenho quantidade de grupos de uma força A, que iriam formar uma força B, não tem como. Eu ia ter 2 grupos de um lado e 4 grupos do outro. Então, o que a gente fez? A gente permitiu, né, que se dance em São Paulo até com 4 casais. Você pode dançar com 4 casais ou mais. E você tem a premiação baseada no que era o regulamento antigo. Então, você se apresentar com 4 ou 5 casais, a sua avaliação é a mesma e não tem acréscimo de nota. Então, você dançar com 6 ou 7 casais, você ganha mais 0,05. Ou você dançar com 8 casais ou mais, que é o normal, você ganha 0,10. Então, essa é uma forma também de se premiar quem trabalha mais. Pois eu vou ter, vamos imaginar que para avaliação de harmonia, eu preparar um grupo com 4 casais ou 5 é muito melhor do que eu preparar um grupo com 8 casais. Ou não. Também tem, a gente sabe que pode ser que sim ou pode ser que não. Mas, vamos imaginar isso. Eu vou fazer uma fila com 4 pares muito melhor do que fazer uma com 8. Mas tudo bem. E isso ajudou bastante, porque os grupos entenderam, então eu posso ir. Mas eu tive esse questionamento do patrão, né, na minha frente, para o próprio coordenador dele. Mas nós não vamos ter condição de ganhar. Ele falou, não, mas eu vou ter condição de dançar e vou ter condição de ser avaliado. E ele só queria isso, ele queria ter a nota dele, ele queria saber o que ele fazia certo, o que ele fazia errado, que ele não tinha essa noção antes. Por quê? Porque ele tinha 4 pares ou 5 pares e não podia participar do festival. E aí ele pôde participar do festival com 4 pares, com 5 casais, e mais participou, teve avaliação, recebeu um parecer descritivo da comissão avaliadora, o que ajudou bastante, e o que melhorou bastante o nosso trabalho aqui em São Paulo. E contribuiu para que tudo acontecesse. Então, só para que todos entendam, São Paulo deu uma melhorada bastante, O circuito de mostra trouxe uma integração e trouxe uma participação, trouxe um entendimento dos grupos e dos CTGs, e essas mudanças que fizemos no regulamento, esse tipo de mudança que está aqui nas danças tradicionais, nós também fizemos ela, para as modalidades individuais. Isso acontece em todas as modalidades. E isso fez com que um declamador que tinha uma poesia só, não tinha como nem tempo de ensaiar 3, pudesse também participar do festival. E isso aconteceu bastante. Nós tivemos aí, nós chegamos a ter dos últimos festivais, antes de trocar o regulamento, em termos, a declamação é um ponto que eu falo que é bem referência, porque sempre teve muito declamador. Nós sempre tivemos na faixa, de somando as 2 categorias, de quase 20, ou um pouquinho mais de 20 declamadores, e chegou ao ponto de não ter 8 em uma edição do festival. E no último passou de 40. Então, aí a gente vê que realmente esse tipo de alteração funcionou, principalmente para a nossa realidade aqui em São Paulo. Está bem ativa, está bem funcionando. Esse ano teria 2 etapas da mostra, não teve por causa da pandemia, mas são bem legais. E a mostra cultural, para quem também tem a curiosidade aí de saber como é que ela funciona, você pode fazer uma apresentação de qualquer cunho, desde que se respeite as tradições e o folclore, seja ela atual, tradicional, ou do polo irradiador ou do polo formador do gaúcho. Pode ser qualquer etnia, ou também pode ser folclore e tradição
do estado de São Paulo. Então tem apresentações bem interessantes, né? Tem bastante coisa que o pessoal se anima e envolve o grupo a trabalho. Aí você não tem um festival. O festival continua sendo a cada 2 anos. Só que você tem a cada 6 meses um trabalho que envolve os grupos, envolve as pessoas. E anima, né, principalmente aos dançarinos a participar desse processo criativo, de coreografias, de danças, seja ela italiana, gaúcha, alemã, para onde for que os grupos fazem. Né? Então isso é bem interessante. Bom, essa é um pouquinho da realidade do nosso estado. Eu vou aproveitar o compartilhamento, né, e vou passar agora para o nosso assunto principal, que é o sistema de avaliação. Como eu falei, o sistema nosso de avaliação, ele é da CBTG. Né? Então, no sistema de avaliação da CBTG, nós aqui em São Paulo desenvolvemos a planilha nossa baseada na mesma planilha do ENARTE. Vamos dizer assim, é a mesma planilha que foi usada na CBTG, pelo menos até 2016, que eu tenho conhecimento. Depois eu ainda não sei se ainda foi usado esse tipo de planilha, mas acredito que sim. E o sistema de avaliação que eu vejo, né, aqui em São Paulo, tanto quanto na CBTG, mas principalmente no nosso estado, em São Paulo, que eu tenho aí algum pensamento a colocar para depois a gente debater, né, que eu acho. O sistema de avaliação, ele é dividido hoje em 2 tipos. Nós temos aí os critérios de avaliação de harmonia, correção e interpretação. Aonde nós temos, eu peguei o pezinho como exemplo, tá, por ser uma dança que não tem muito na planilha, mas para dizer como funciona. Como tem que ser, eu acredito que é assim mesmo que funciona, a correção coreográfica, né, ela é uma planilha que penaliza, certo? Ela não é uma planilha que dá nota. Né? Todos partem de nota máxima. E você anota os descontos e a sua nota é baseada na quantidade de erros que você comete. Ou não. Se você não comete erro, você tem a nota máxima. Né? Então nós temos hoje essa parte, né, a parte de correção, eu acredito que ela tenha que ser assim, eu concordo com esse tipo de avaliação, né, nesse quesito, da correção coreográfica. Então a correção coreográfica ele está aqui, né, pode analisar os quesitos do pezinho, tem a posição inicial incorreta, né, ou seja, aqui tem os descontos, se ele é simples, se ele é parcial, se ele é grave, no caso da figura incorreta conforme transcrição. Lembrando que a nossa bibliografia do Estado de São Paulo é o Manual de Danças Gaúchas, publicação do MTG do Rio Grande do Sul, tá? E suas edições, tá? Atualizadas, e também as diretrizes e convenções do MTG do Rio Grande do Sul. A gente utiliza aqui em São Paulo também. Tá? Mesmo utilizando o sistema de avaliação da CBTG, a gente trabalha com essas convenções. Então, sempre quando chega a comissão aqui em São Paulo para trabalhar, a gente entrega se tem alguma convenção, se tem alguma alteração, vamos dizer assim, ou atualização em cima do que está descrito no manual do MTG. Então, aí nas figuras, primeira, segunda e terceira, você tem erros do simples até o grave, podendo perder até 1 ponto, dependendo do erro. Né? A dança não foi realizada o número de vezes descrita, aí você tem só um tipo de erro, que é grave. Os dançarinos não realizaram movimentos não descritos, né? Que aqui simplesmente porque fizeram algo a mais que não deveriam fazer, né? Ou outros qualquer. Então ela é uma planilha que penaliza. Ela não é uma planilha que avalia por qualidade. Certo? A correção coreográfica simplesmente ou ela está certa ou ela está errada. Eu não discordo. Tá? Na mesma dança, planilha de harmonia de conjunto. Ela também é uma planilha que penaliza. Ela não é uma planilha que avalia por qualidade. Aqui, eu particularmente, Júnior, diretor ou não, Júnior pessoa, eu discordo desse tipo de avaliação. Eu acho que a harmonia de conjunto, como nós já trabalhamos aí no Fala Aí Professor, né, eu acredito que a avaliação não deveria ser dessa forma. Tá? Ela é hoje... Um grupo sai com 2 pontos, né? Como está a planilha aqui, vocês podem ver. Por mais que o avaliador possa falar que não, eu avalio a harmonia como um todo, ele só tem a opção de descontar. Ele não tem a opção de dar a nota dele. A não ser que ele crie uma nota aqui
eu acho que eu vou dar um 1,98 para ele. E aí eu tenho que começar a achar erro. E aí como é que eu justifico o erro se ele não aconteceu? Então ela é uma planilha penalizatória, sim. Ela não dá nota, né? Então você desconta pontos se está mal disposto na sala, você desconta se as marcações estão em desarmonia, as marcações laterais e assim vamos diante, né? Se a planilha ela está correta ou não do ponto de vista do conceito de harmonia, ou se essa harmonia de conjunto ela deveria ser avaliada de outra forma, é aí que eu falo. Eu acredito que sim. A harmonia de conjunto, para mim, né, ela deveria ser a parte do conjunto da dança, e não, né, dos movimentos particulares de cada pessoa. Mas o sistema é esse, né, é assim que está funcionando hoje em São Paulo. Né, então, é uma planilha penalizatória. E aí nós vamos para a planilha de interpretação artística. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Tá dando para ler aí? Não. Aqui a minha. Aqui ficou um pouquinho melhor. Tá. A planilha de interpretação artística, ela já é diferente. Ela é uma planilha que dá nota. Ela avalia pela qualidade e pelo que o avaliador entendeu, acreditou, comprou a ideia do grupo, né, e deu a sua nota. Então você tem aqui, diferente das outras planilhas, você tem os quesitos da mesma forma, mas posição inicial, eu posso dar de 3,60 até 4. Como é que eu justifico? Eu escrevo o que eu quiser. Ela é uma planilha descritiva, restrita à quantidade, ao número da nota, tá? Mas ela é uma planilha que simplesmente ela é, vamos dizer assim, subjetiva, né, como nós falamos, né, na semana passada. Todas as quesitos, ó, primeira figura peões, primeira figura prendas, segunda figura, terceira figura. Ela está aqui, eu dou a nota que eu quiser, que eu achar necessário ou que eu achar que o grupo merece. Então nós temos dentro da avaliação hoje aqui em São Paulo e em outros estados e também em outros MTGs, uma avaliação que ela funciona de duas formas. Nós temos separado por quesito correção e harmonia, uma planilha, digamos assim, que avalia por punição, né? Ela desconta erro, né? Como uma forma fácil de avaliar a arte, vamos dizer assim, que eu acho que é uma forma justa, correta. E temos uma planilha de interpretação artística que ela é subjetiva e a nota é do avaliador. Né? O avaliador dá a nota que ele quiser. Vamos dizer assim, escrevendo. Por isso que se discute, às vezes, muito a nota de interpretação. O que eu acho que como que isso chegou aqui dentro do meu estado? Vou falar para vocês aqui. Ele chegou aqui em São Paulo a esse formato devido às alterações e o que veio da CBTG para São Paulo e o que veio do MTG do Rio Grande do Sul. A gente foi utilizando o formato que já era feito dentro do MTG do Rio Grande do Sul e dentro do MTG de São Paulo. Esse sistema, ele era antigamente, sim, 100% com planilha descritiva. Então nós tínhamos tanto a harmonia, quanto a correção, quanto a execução, quanto a interpretação, com planilha de notas, que o avaliador dava a nota que ele quisesse, que ele achasse correta, e no descritivo ele escrevia o que ele achou que você tinha que melhorar para atingir a nota máxima. Né? Como nós, gestores aqui de São Paulo, gestores das entidades, e acredito que isso lá no Rio Grande do Sul também é da mesma forma, os instrutores, os patrões, os gestores total, eu digo assim, são os posteiros e tudo, foram numa cobrança incansável, vamos dizer assim, para que tivesse um entendimento e tivesse uma nota melhor, solicitando ou exigindo alterações e explicações das comissões avaliadoras. E a forma que encontraram foi essa, né? De se botar uma planilha 100% de desconto, de nota, na questão da harmonia e da correção. Posso estar enganado, mas acredito isso. E a interpretação, como ela é mais subjetiva
e ela é mais do gosto do avaliador, né, foi entrando para esse formato aonde não tem, porque realmente não tem como fazer a interpretação funcionar como desconto, né? Porque como é que você avalia, né, a característica de interpretação cênica, né, por desconto? Expressão facial errada, não tem como, né? Você tem que avaliar da forma como gosto ou não. E a nota de contexto, né, que já falamos aqui há 2 aulas atrás, né, que vem a somar na nota final, né, do grupo. Então, essas planilhas, eu vou descompartilhar agora, deixa eu ver se eu consigo. Onde está você? Eu só não sei aonde eu descompartilho, mas eu vou achar. Obrigado, Tony. Voltou ou não? Sim, tá. Obrigado, Tony. Eu não estava achando aqui. Então, eu acredito que essa forma de avaliar pode parecer meio confusa, né? Eu discordo um pouquinho da avaliação de harmonia nesse formato, né? Eu acredito que ela teria que ser de um formato diferente, mas é o sistema hoje em uso no nosso estado, né? Ele deve sofrer algumas alterações, né? Acredito para o ano que vem ou mais, mas no momento é isso. Né? Tenho algumas opiniões pessoais, tem alguns gostos que eu vou deixar para de repente a gente falar nas perguntas aí e nos nossos debates daqui a pouquinho. Mas a princípio é isso.